vamos lá. Olha só. Eu não tinha montado a defesa, agora eu vou montar a defesa da Costa Rica. O Brasil jogou 4-3-3. O Brasil tá jogando 4-3-3. Aí você vai dizer, mas são 2 volantes. Sim, mas o João Gomes joga na frente do Bruno Guimarães. Jogam Bruno Guimarães, Paquetá e João Gomes. Quando tem a bola, o Vinícius vem por dentro, o Arana passa, vem o Paquetá na frente e faz 5 na última linha, de atacante. Certo? Que é para tentar fazer superioridade numérica contra uma defesa da Costa Rica que tem 1, 2, 3, 4 e 5. Então não tem mais superioridade numérica, porque você tem 5 contra 5. Com uma diferença fundamental, que é a seguinte: o campo não é desse tamanho, né? O campo é deste tamanho. Então você tem pouquíssimo espaço lateral, que comprometeu mais porque o Vini vinha muito para o lado esquerdo e aí ele embolava com o Arana. Muitas vezes o Arana tirava espaço do Vini. O Vini era para vir por dentro e o Arana fazia a ponta esquerda, como era no São Paulo do ano passado. Além dessa linha de 5 aqui, a gente sabe que a Costa Rica vinha com 1, 2, 3, 4 no meio campo. Então, quanto espaço tem aqui? Bom, aquilo que eu já falei outra vez, mas acho que vale sempre dizer. No futebol atual, quando você tem preparo físico e tem muito, a tua linha de defesa baixa e tua linha de defesa sobe, tua linha de meio campo baixa. De uma maneira que você vai ter, nesse espaço longe de comprimento, o campo tem 105 de comprimento por 68 de largura. Na Copa América ele tem 100 de comprimento só. Mas você baixa a tua linha de meio campo e aqui você fica com 12 metros. Certeza, 12, 15 no máximo. Então você tem esse espaço aqui. Numa condição num campo normal, o que acontece? Você joga teu ponta para o lado de cá e teu lateral para o lado de cá. Porque você vai jogar lateralmente de uma maneira a abrir mais terreno aqui. Acontece que esse terreno aqui tem 2 metros a menos aqui e 2 metros a menos aqui. São 100 são 64 de largura em vez de 68. Então são 2 metros a menos. 2 metros são 3 passos largos aqui, de cada lado. O que significa que quando você abre uma linha de 5 aqui e outra de 4 aqui, você tirou esse espaço do campo. Então você dificultou muito. Mas aí tem um ensinamento que eu aprendi muito. O Tite foi estudar muito a história da linha de 5 defensores, depois de um jogo contra a Inglaterra em 2017, e ele falava aquele verbo que é desdentar, que é o passe diagonal, o passe nas costas entre o quarto e o quinto zagueiros, seja do lado de cá ou seja do lado de cá. Esse passe em profundidade, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, vai desdentar esse pedacinho do campo aqui. É a maneira que você tem de entrar. Claro que há outras maneiras. A tabela, aproximação, superioridade numérica, você faz 3 contra 1, 3 contra 2, faz a tabela e entra. Ou o drible. Claro, o drible também vai resolver. Mas o drible, num espaço mínimo de um lenço, é muito mais difícil de quebrar a defesa inteira, porque vai ter sobra. Se dobrou a marcação aqui, se tem um cara aqui, outro cara aqui, são 2 ou 3 para marcar um jogador, que foi o que o Dorival falou sobre o Vinícius Júnior. Então fica muito mais difícil jogar nesse campo e por isso que a Copa do Mundo não pode ser jogada assim. Perfeito, PVC, muito bom, que aula, hein? Mas o Diego Cruz pergunta aqui, qual a dimensão da sua prancheta? Muito. Eu não sei. Muito bom. Ó, 2 superchats. Vamos fazer ela tecnológica, a gente vai fazer ela tecnológica ainda. O primeiro é do Rafael Quadros. Muito obrigada, Rafael. Ele falou aqui, ó, não é porque a crise não é inédita que não seja real. O time de hoje é pior que times criticados no passado. Há erros desde a convocação, diz Rafael Quadros. E aí recebeu mais um do Palmeiras. A seleção está em crise? Oi? Eu pergunto, a seleção está em crise? Não, eu acho que tá. Eu acho que tá um pouco de crise de relacionamento com o público, de torcida, O PVC diz que já não é de hoje, mas eu entendo que as pessoas estão desanimadas com essa seleção. Mas eu acho que sempre tiver.
qual foi o último grande momento da seleção brasileira? Para mim foi 2013, a conquista da Copa das Confederações. De lá para cá é mais do mesmo. Eu não sei, obviamente que todo mundo fica chateado e quer ver a seleção brasileira bem, a seleção brasileira voando, ganhando. Mas para mim é tudo mais do mesmo. E eu acho que ninguém que hoje que está dentro da seleção brasileira, eu digo de atletas e comissão técnica, ninguém tem culpa. Não é para crucificar ninguém, porque a seleção brasileira vem num marasmo há muitos anos. Para mim, o último grande momento foi 2013. Aí depois veio o 7-1 e aí para mim acabou. Não, mas vamos lá. Vamos pegar o Brasil pós-Copa do Mundo de 18, tá? O 7-1 não acabou, porque depois o Brasil ganhou a Copa América de 2019, que teve bons momentos ali. Aquele Brasil e Argentina no Mineirão foi um jogo espetacular. Não, o Brasil e Argentina foi um jogo espetacular. Foi um jogo espetacular. São pontos específicos. Mas esse ponto específico, a Copa das Confederações também foi um ponto específico. E mesmo se você for pegar outra Copa das Confederações, a de 2005, que foi aquele time que meteu 4-1 na Argentina, e que o Brasil empatou com a Grécia, ganhou da Alemanha na Alemanha, mas fez uma primeira fase ruim, perdeu para o México, na própria Copa das Confederações, que tinha Ronaldinho Gaúcho brilhando em 2005. Então a seleção sempre tem momentos. A gente fala há muito tempo que a torcida não gosta mais da seleção, que ninguém liga mais para a seleção, o Rivaldo joga do quê? Tem um monte de questão assim. Sempre tem. É muito tempo em tempo. Agora, Brasil de 2000, pós-Copa do Mundo 18, o Brasil ganhou da Guiné, perdeu do Marrocos, perdeu do Senegal, perdeu da Argentina, ganhou da Guiné, da Bolívia e do Peru, do México e da Inglaterra, né? Porque o ano passado o Brasil perdeu mais do que venceu, pela primeira vez em 50 anos. E por que viveu aquele ano que repetiu por culpa do Edinaldo Rodrigues? Por isso trouxe o Dorival Júnior para tentar reconstruir essa relação. Então, o Brasil tem uma crise. O Brasil tem uma crise de resultado e o Brasil tem uma crise de transição de geração. E isso é importante saber, que vai se construir um time. Hoje, o melhor time da América do Sul é o do Uruguai e o da Argentina, que é campeão do mundo. E a Colômbia não perde há 21 jogos. E o Brasil, dos últimos 15 jogos, ganhou 5. Então tem um problema. PVC. Tem mais um superchat aqui, ó, de Palmeiras, com uma palmeirinha, muito fofo. Muito obrigada. Ele manda que o problema do Brasil é o técnico. A gente tem ótimos jogadores, mas ainda não tem um técnico bom. Quero repassar essa pergunta aí para o chat. Você acha que a seleção está em crise? Sim ou não? Enquanto isso, eu vou passar a bola aqui para outro assunto. Posso, Hernan? Pode. Porque a gente ainda tem muitos bastidores quentes de mercado para falar. Só um detalhe desse jogo da seleção. Olha lá quem estava assistindo o jogo ontem, PVC. Ted Lasso. Tem vaga em qual time, PVC? Ted Lasso ameaça o Dorival Júnior, Fernando Diniz e Antônio Oliveira. O Fernando Diniz não está mais ameaçado, já caiu. Ted Lasso, com o nome dele, Jason... O nome do ator? Jason Steinach. Eu errei o sobrenome. Studeix. Studeix. Não sei se é assim. Jason Studeix. O Ted Lasso é uma aula de futebol para o mundo. Porque o Ted Lasso, que não era técnico, foi rebaixado pelo Richmond e depois voltou para a primeira divisão pelo Richmond e na terceira temporada disputou o título com o Manchester City. Olha só, é possível. A Inglaterra do Ted Lasso, que o Ted Lasso é um personagem de um time inglês, né, embora técnico de futebol americano, que virou técnico do Richmond. A Inglaterra, no ano retrasado, teve o recorde de mudanças de técnico. 12. No Brasil já teve 8 nessas primeiras 11 rodadas. E na temporada seguinte, a mais recentemente terminada, o recorde de 12 caiu para 3. Em 38 rodadas, houve 3 mudanças de técnico. E o Ted Lasso, que ameaça Dorival Júnior, como estamos vendo, na ficção, foi rebaixado, foi mantido, voltou para a primeira divisão e disputou o título com o Manchester City. Muito bom, todo mundo aqui falando sim. Crise de identidade, como o Leandro William da Silva, o Everton Natan também sim, W. Rocha falando da Abel na seleção, Douglas Sena não está em crise, Caleri falando assunto chato,
carinhas de sono. Ricardo Tavares, Abel como técnico da seleção, eu gostaria de ver. Maurício Fonseca, a crise se chama Dorival. Eu gostaria de ver também Abel na seleção, sempre falo isso, para desespero dos palmeirenses. Abel que hoje se torna o técnico mais longevo do Palmeiras, assunto para daqui a pouquinho. Mas já que estamos nesse assunto técnico, André Hernan, Cuca e Diniz, desempregados, de bobeira, sombra para o Corinthians? Que adora trocar de técnico. Sombra para o mercado, né? O Antônio Oliveira ganhou um respiro, o jogo da maneira que foi, o Corinthians aguerrido, o Corinthians buscando resultado e empatando nos últimos minutos, deu um respiro para o Antônio Oliveira. Tem um jogo contra o Cuiabá, que ele conhece muito bem na Neoquímica, no meio da semana, e começou essa temporada no Corinthians de a cada jogo uma sobrevida, a cada jogo uma sobrevida que a gente viu bastante com o Carpini no São Paulo. Existe um movimento no Corinthians que não dá mais, não vai longe, aquela coisa toda, a pressão em cima do Augusto Melo está muito grande. E aí, obviamente, o Cuca, que teve aquela passagem relâmpago no Corinthians, e muita gente fala internamente no Corinthians, eu digo assim, as pessoas que estão lá no Parque São Jorge, a galera da corneta e tal, que a gente acaba ouvindo, né, um ou outro sempre, que se o Cuca tivesse ficado no Corinthians, o Corinthians não estava nessa situação desde o ano passado, enfim, todo o episódio que ocorreu. E o Fernando Diniz é hoje um alvo do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense já fez os primeiros contatos, e quem hoje está no dia a dia com o Diniz, trabalha com o Diniz, além de terem visto algo precipitado vindo do Fluminense, que ninguém imaginava, eu mesmo aqui no De Primeira falava da relação do Mário Bittencourt, do Paulo Angione, dos jogadores com o Diniz, e que não acreditava muito nessa questão de demissão. E isso era muito o que eu ouvia do lado do Fernando Diniz, apesar da pressão, e pegou todo mundo de surpresa. Foi uma despedida bastante carregada de emoção, dá para ver pelos posts, todos os jogadores, comissão técnica, todo mundo postando assim, frases, fotos com o Fernando Diniz, você vê o legado que ele deixa no Fluminense, e o Atlético Paranaense está de olho no Diniz, mas o que me dizem o Diniz vai ter muito mercado, e agora é o momento de esfriar, de sair legal do Fluminense, de esquecer, e aí depois partir para o mercado. Não acredito um Atlético Paranaense contratando o Fernando Diniz já nesta semana. Pelo menos foi o que eu ouvi do lado do Fernando Diniz. Mas, de fato, são dois grandes treinadores que vão fazer sombra para muita gente. E, principalmente, para o Corinthians, que está ali naquela situação, jogo a jogo, para dar respiro ao Antônio Oliveira. Já tem aqui gente no chat, como o Zaraba Oliver falando, o próximo a cair será o Antônio. Depois a gente fica gorando o técnico aqui, hein? Mas eu estava vendo os números aqui do Antônio Oliveira, desde que ele chegou, ele perdeu 6 jogadores. É muita coisa. Cássio Paulinho, rescisão, Carlos Miguel e Fausto Vera, que estão sendo negociados, Raul Gustavo já foi negociado, o Matias Rojas, que teve aquela quebra do acordo contratual, e o Moscardo, do Paris Saint-Germain, que já vai sair também. Então, podem ser 7 jogadores PVC. 8 com Palácios, né? O Palácio machucado. Mas o Palácios nem chegou a trabalhar com ele, né? Porque o Palácios machucou e ainda estava com o Mano. Mas é um jogador que não está à disposição, né? Que poderia estar, né? Sim. Não, é que a Domi está dizendo os jogadores que saíram do elenco, que estavam à disposição do elenco e que se mandaram do elenco. Então, é muita coisa, de fato. E é mais difícil porque você tem a tentativa e a promessa do Augusto Melo de contratar 4 grandes jogadores. Como eu disse ontem no Parque São Jorge, já ouvi, inclusive nas conversas para a contratação do CEO, que é um equívoco do presidente dizer publicamente isso, desta maneira. Uma coisa é você ir ao mercado e contratar. Outra coisa é você anunciar, vou trazer 4 jogadores de primeiro nível, hein? Porque você está dizendo, em outras palavras, que os seus jogadores não são de primeiro nível. Por mais que a torcida diga isso, o presidente tem que ter o cuidado na comunicação para não entrar no vestiário e pedir quero o máximo esforço de vocês, meus craques. Inclusive, estou indo lá contratar 4 caras para o lugar de vocês. Né? Que, em outras palavras, é isso que ele está dizendo. E aí tem a questão do Lucas Evangelista, que apareceu a história de que o Lucas Evangelista era um nome da lista de reforços pretendida pelo Corinthians e que o Lucas Evangelista completou o 7º jogo de Campeonato Brasileiro, então não tem chance de sair do Bragantino
não para jogar o Brasileirão pelo Corinthians. E é uma dificuldade que o Corinthians vai ter no mercado, porque todo mundo está olhando desconfiado para o Corinthians neste momento. O Wallace é um exemplo. Notícias policiais, dívidas e incertezas políticas. Não está fácil mesmo. Agora tem uma boa notícia, né, PVC? Porque o Pedro Raul disputou o sétimo jogo pelo Corinthians. E aí, ao contrário de Carlos Miguel e Fausto Vera, que tem notícias de que eles não queriam muito atuar, e aí o Pedro se colocou à disposição do Antônio Oliveira, na ausência do Yuri Alberto, suspenso, e ganhou um voto de confiança aí do treinador. Mas eu ainda acho, não por culpa do Pedro Raul, Domi, eu acho que o Pedro Raul foi um erro, porque o Yuri Alberto é melhor do que ele. E se o Yuri Alberto é o centroavante titular, o Yuri Alberto tem 15 gols na temporada, o Pedro Raul tem 3. Se no ano passado havia toda a desconfiança da torcida com o Yuri Alberto, neste ano o Yuri Alberto voltou a jogar no nível que ele pode jogar. Então, para ter um reserva do Yuri Alberto, você não podia gastar 25 milhões de reais, que foi o que custou o Pedro Raul. O Pedro Raul não tem culpa nenhuma disso. O Pedro Raul é um centroavante de outro estilo. É um jogador que muda estilo do time. Você tira o Yuri Alberto da área, coloca o Pedro Raul para ter jogo aéreo, para ter gol de cabeça, mas é uma opção para segundo tempo nesse momento. Para você ter um reserva de 25 milhões de reais, você tem que ter a conta do Flamengo, não a conta que o Corinthians tem hoje. Repito, não tem culpa nenhuma do Pedro Raul. Eu acho que tem um erro de planejamento em contratar um jogador para disputar a posição com alguém que é melhor do que ele, embora não se julgasse assim 6 meses atrás, que custa 25 milhões de reais e é reserva. E aí fica a expectativa da torcida, né? Se vem alguém mesmo nessa janela de transferência ou não. O Corinthians está atrás. O Evangelista era um dos jogadores que na lista ali de reforços do Corinthians, assim como o Wallace. A questão do Santos deu uma esfriada pelo momento que o Fortaleza se coloca ali publicamente dizendo que ele não está no mercado. Existe a possibilidade de uma aproximação com o Hugo Neneca, que pertence ao Flamengo. Isso conta muito tem uma pessoa que é chave na diretoria do Corinthians, que é o Fabinho Soldado, que já trabalhou com o Hugo e já tinha trabalhado com o Santos, e é ele que está à frente dessa história do goleiro. E pelo que a gente apurou de informação, seria o Santos ou o Hugo, um dos dois. Então a tendência agora, bola da vez, plano A, é o Hugo. E o Corinthians está de olho, mas esbarra em dificuldades financeiras. O pagamento do Wallace seria em 6 parcelas, né? No momento em que o Corinthians começou a abrir conversas e foi avançando, o pagamento seria em 6 parcelas, e a primeira parcela seria em setembro, e um valor pequeno. E aí o montante maior das parcelas seria para frente, para pagar em 6 vezes. Então, assim, o Corinthians está negociando dessa maneira. Aí chega o Cruzeiro, o Alexandre Matos em loco, que faz a diferença. Já tinha fechado o Matheus Henrique com o Sassuolo, foi lá e fecha com o Udinese o Wallace. É dinheiro, é uma grana maior, é uma luva maior, provavelmente um salário maior para o jogador, e aí não tem como competir. Então o Corinthians está num momento muito delicado e precisa de reforço.